Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação hoje é dia 20 de outubro e eu gostaria de ler com vocês em 2 Coríntios, capítulo 4 e o verso 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos estes problemas. Vamos falar então da comparação entre a glória de Deus aqui e as aflições que nós temos nesta vida, porque somos discípulos de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 4,16, o verso que precede o verso que eu acabo de ler, ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É importante afirmar que não estamos falando aqui de sofrimentos que toda pessoa passa, porque a vida não é fácil. E Paulo está falando aqui em 2 Coríntios dos sofrimentos pelos quais a gente passa por sermos discípulos de Cristo Jesus. E ele vai explicar isso em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 28. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar destas coisas, eu ainda mais. Ou seja, eu sou servo de Cristo. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Esses sofrimentos, ele diz, eu sofri porque eu sou o servo de Cristo Jesus. Não deixe ninguém dizer para você, o seu sofrimento não é nada comparado ao sofrimento de Cristo, né? Às vezes a gente enfrenta situações assim que as pessoas não vão nos entender e vão querer comparar o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo. Quando você sofre realmente. Mas o que te espera é tão grande que comparado, não tem como comparar. Mesmo que você viva 100 anos, 200 anos, comparado com a eternidade, não é nada. Mas não estamos falando aqui de qualquer sofrimento. Por exemplo, não estamos falando do sofrimento que a gente padece por sermos pecadores. Ele está falando aqui dos sofrimentos que padecermos pelo fato de pertencermos a Cristo Jesus. Quando você compara o seu sofrimento com a glória que te espera, o sofrimento é leve. E interessante que a palavra glória vem da palavra peso, não é? No Antigo Testamento. Aqui, em grego, ele está dizendo uma glória que pesa muito, eterna, que pesa mais do que todos os nossos sofrimentos. Então, quando você estiver passando por dificuldades, porque você é filho de Deus, lembre-se que o que te espera é tão grande, tão grande, que não tem como comparar. A gente diz em francês, não tem como tirar foto. Não tem como comparar. São fotos completamente diferentes. Você passa por dificuldades hoje aqui, mas Deus tem preparado algo tão grande, tão poderoso, que não tem como comparar. Então faça como Paulo, eu passei por isso, passei por aquilo, mas ele permaneceu firme, olhando para Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus somente. Que Deus te abençoe.